Será? Essa é a primeira vez que eu estou colocando a câmera nesse ângulo. René de Paula Júnior falando. Vocês me acompanham nesse episódio literalmente móvel aqui do Roda e Avisa? Cara, tomara que fique... Eu não estou vendo o preview da câmera, eu não sei como é que isso vai ficar. Bom, vamos torcer para que fique razoável. Qual é a pauta hoje? A pauta hoje é dupla. Tá? A pauta poderia ser se a internet, sobretudo o Facebook, é uma conversa. E a segunda pauta, talvez mais verdadeira, inclusive, pelo menos mais atual, mais presente, é porque eu decidi, nesse final de semana, mudar bastante a maneira como eu uso o Facebook. Tá? Então, para começo de conversa, acho que vale a pena tocar num ponto que para mim é bastante caro, que é o tema de conversa. Conversa. Como é que se define uma boa conversa, né? Como é que você começa uma boa conversa? Tudo é conversa? Será que sim, será que não? Eu já toquei nesse assunto em alguns outros carnavais aqui, mas acho que antes de mais nada, eu vou me apresentar, isso acho que é fundamental, sobretudo porque muitas coisas que eu vou dizer aqui, elas não têm nem podem ter, tá chovendo, vai fazer um barulhinho engraçado, imagina aí na câmera. Não vão ter validade universal, você não precisa necessariamente concordar, é uma escolha bastante pessoal, mas quem sabe esse exercício de autocrítica, sei lá, de autoanálise que eu estou fazendo aqui, né, inspira você a pensar um pouco também. Bom, para começo de conversa, isso não é uma conversa, eu não estou conversando com você, embora eu esteja de vez em quando olhando para a lente da câmera e isso pareça que eu estou olhando nos seus olhos, eu estou olhando para uma câmera. Eu estou num carro falando sozinho, né? Então não vamos aqui, eu não vou abusar de uma certa fraqueza da natureza humana, que às vezes interpretar ou fantasiar, interpretar errado os sinais, né? Embora vários sinais aqui indiquem que isso daqui pareça uma conversa, não é. Eu sou um cara falando sozinho no carro. Aliás, fazendo um parêntese aqui, carro é uma coisa engraçada, né? Porque a gente eu estou num carro cercado de vidro. Se eu olhar para o lado, nem vou tentar fazer isso agora, certamente vai ter alguém enfiando o dedo no nariz, né? Falando no telefone. É engraçado porque ele está num ambiente completamente transparente, mas ele se porta como se ele não estivesse, né? Ele se porta como se ele estivesse no banheiro de casa. Vamos guardar essa informação porque eu acho que dá jogo a essa história. Para continuar aqui a nossa conversa, acho que vale a pena eu me apresentar, né? Já falei 500 mil vezes, mas vamos lá. René de Paula Júnior, 48 anos, há um bom tempo nesse mercado de digital, mas acho que o que é mais relevante aqui nessa história são, acho que, 3 coisas. A primeira delas eu sou um cara que fala muito, eu sou um cara que produz muito conteúdo, eu não consigo controlar, faz parte da minha natureza, eu não sei por que isso é assim, eu não tenho a menor ideia. Né, mas eu estou sempre escrevendo artigos, fazendo apresentações, fazendo podcasts, videocasts, cara, eu produzo sem parar, fotografando 9 mil fotos no Flickr, 200 artigos não sei aonde, 250 vídeos no YouTube. Eu faço parte de uma minoria bastante singular, que é das pessoas que produzem conteúdo original. Original não quer dizer que você é criativo ou não, estou dizendo que assim, estou tirando coisa da minha cachola, não é copy-paste, né? Não é press release, não é nada disso. A segunda questão, que também é bastante pessoal, e talvez tenha com o fato tem a ver com o fato de eu estar com, sei lá, 48 e tal, com a idade a gente vai gostando cada vez mais de cada vez menos coisas, né? Então, com o tempo eu comecei a, de alguma maneira, perceber que algumas coisas não me fazem bem, outras coisas me fazem bem. A lista das coisas do que não me faz bem é bastante ampla, inclui esportes, inclui, sei lá, uma pancada de coisas barulhentas, ruidosas, que eu simplesmente fofoca, mainstream, uma pancada de coisas para mim, né? Eu demorei para achar mais ou menos ali o meu habitat intelectual e afetivo natural. Então, segunda coisa, então, resumindo, a primeira delas é, eu produzo conteúdo, 2, eu sou chato, eu sou crica, né? Sou, né, relativamente seletivo. A terceira coisa
também eu acho que é bastante pessoal, é a seguinte: eu não sei se é pelo fato de ser muito paulistano, né, nascido no centro da cidade, meus pais são do interior, né, ou se também é um fato de geração, ou se é um fato de signo. Eu sei que eu sou um cara protocolar, eu sou um cara mais formal. Eu não tenho jogo de cintura para uma série de situações meio freestyle. Em algumas situações eu simplesmente perco o pé, eu não sei. Então eu tendo a ser mais educado, eu tendo a ser protocolar e assim vai. Então, 3 coisas aqui que talvez deem algum sentido extra ao que eu pretendo colocar, tá? Como você funciona? Eu convido você a ir descobrindo isso aos poucos, inclusive através do erro, né? Mas cada um funciona de uma maneira diferente, então o que eu estou falando aqui funciona, espero, para mim, tá? Vamos voltar para a questão de conversas. Se a gente chamar qualquer coisa de conversa, então nada é uma conversa, né? Eu tenho não vou fazer uma definição nem acadêmica nem técnica aqui, mas puxa, conversa pressupõe, puxa, né, com quem que eu estou falando, como que eu falo com essa pessoa, se essa conversa vai ter continuidade, se é uma conversa é uma conversa em que os dois aprendem, então é uma conversa que existe uma construção de alguma coisa comum, que os dois vão sair daí ganhando com alguma coisa. Então existe para mim uma série de fatorizinhos que implicam, que para mim são ingredientes meio fundamentais aí para o que eu chamaria de uma conversa, né? O resto não sei bem o que é, pode ser uma discussão, pode ser, sei lá o que pode ser, né? No caso do Facebook, o primeiro aspecto que aparece aí no Facebook para mim é o seguinte: por mais que eu na verdade eu aprovei, né, as pessoas que eu adicionei como amigos, né? Mas mesmo assim, acho que eu aprovei tanta gente, porque afinal, sei lá, eu circulei, já conheci bastante gente e tal, que eu já não tenho mais muita noção de quem está ali e quem não está. Então, quando eu publico alguma coisa ali, eu estou publicando para quem especificamente, né? Eu fiz um tempo de engenharia quando era moleque, e aí eu lembro que quando você vai construir uma máquina, a primeira pergunta é: quanto tempo vai durar essa máquina? Vou fazer engenharia mecânica. Agora, eu fui para comunicação depois, eu me formei em rádio e TV na ECA. Uma das primeiras perguntas, a segunda pergunta é: quanto tempo vai durar, né, isso aqui é para 30 segundos, 1 minuto, né, 3 horas, é uma longa-metragem, uma minissérie, mas acho que a primeira pergunta é: com quem você está falando? Isso é fundamental, porque isso define não só o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve, como que você fala, o que você pode esperar. Tem uma série de implicações que vai condicionar. Então, sei lá, se me chamam para palestrar para adolescentes do Senac, não sei aonde, ok, eu vou parar para pensar como eu falo com esses caras e o que seria interessante para eles. Se eu estiver falando com empreendedores de Londrina no Sebrae, nossa, completamente diferente, tá? Não posso usar o mesmo PPT, e essa é uma das razões, inclusive, pelas quais eu gosto de normalmente improvisar e fazer as coisas sem repetir. Então tá. Então, quando eu vou publicar alguma coisa no Facebook, eu estou falando com quem? Com quem? Para quem? Né? Então o que acaba acontecendo é mais ou menos o que está acontecendo nesse mesmo vídeo. Eu viajo na maionese, eu me sinto falando sozinho, falando com algum amigo imaginário, falando talvez com uma audiência, com um alter ego que não existe. Então eu falo temas, eu toco em assuntos que talvez não interessem para todo mundo, da maneira que talvez nem todo mundo entenda. Então essa é a primeira questão. Quando eu ali acho que eu estou conversando, porque ele tem inúmeros sinais de que você está conversando, porque vem comentários, tem mensagenzinhas e tem notificações, tá? Aquele ambiente parece, né, que você está conversando, as pessoas dão bom dia, parece que está circulando em algum lugar. Então a primeira dificuldade para mim ali é a seguinte: eu já perdi o controle de com quem eu estou falando, né? A segunda questão para mim é a hora que eu coloco um determinado tema, eu não tenho o menor controle, a menor ideia de quando, quem, como e quando vai interagir.
né? Então eu posso simplesmente lançar aquilo e ficar com aquela sensação péssima de estar falando sozinho, né? Que aliás está cada vez mais presente nesse mundo digital. As pessoas acho que não respondem mais, né? Não sei, acho que ninguém está mais fazendo muita distinção entre o que é um SMS e o que é um alerta do Google, mas assim, as pessoas estão de alguma maneira esquecendo que tem alguém do outro lado que talvez esteja esperando para uma resposta. Então pode não haver resposta nenhuma, pode vir uma chuva de comentários de quem eu não tenho a mais pálida ideia de quem seja, pode vir a sábado, 3 semanas depois, é jogar o vento, né? O que pode ser bastante frustrante é quando você fala, puxa, agora esse tema já passou, ou então, puxa, se eu soubesse que esse cara estava aí, eu teria falado de outra maneira. Então, pronto, esse é outro aspecto que mais ou menos me deixa meio perturbado. Terceiro aspecto do Facebook é o seguinte: eu tenho lá o meu Twitter, tá? No meu Twitter eu escolho quem eu sigo, e são pouquíssimas coisas. Eu sigo umas 30 coisas e olha lá, tá? O que eu vou ver no Twitter não tem muita surpresa, né? Eu não vou ver, a não ser que algum conhecido meu retweete ou mande alguma coisa, mas eu vou seguir aquelas fontes que eu estou seguindo, né? E elas vão aparecer na hora em que elas publicaram. Ok, isso é uma plataforma. Eu, na verdade, estou gostando cada vez mais. Agora, no Facebook, tem uma coisa bastante perturbadora para mim, que quando eu entro lá, é uma saraivada de coisas que eu não sei por que estão lá. Eu não sei por que ele priorizou daquela maneira. Eu não sei por que ele esfregou na minha cara gente que eu não conheço e assuntos que não me interessam e grupos que não me interessam. E eu sou adicionado a coisas que não me interessam. E eu sou chato, como eu já disse. É uma sensação curiosa, porque embora eu achasse, né, inicialmente que é um espaço meu, é meio caso da sogra. Entendeu? Controle pífio, né? Aí eu vou tentar lá entrar nas configurações e tentar controlar um pouco melhor quem vê o que, quem pode comentar, quem pode... Não, putz, a liberdade que eu tenho de controlar esse bendito espaço que, entre aspas, seria meu, é muito baixo. Hoje mesmo perdi um bom tempo nas configurações e descobri que algumas coisas eu simplesmente não posso mudar. Eu não posso mudar assim, quem pode comentar ou não, é bastante complicado. Então, aquilo que deveria ser um espaço, em princípio meu, né, que eu tô ali, que eu gerencio, que é o meu jardinzinho, né? O meu jardinzinho tem erva daninha de tudo quanto é lado. Então, mais uma razão para aquele cara que é chato, que é seletivo, né? A terceira questão tem um pouco a ver com a questão que eu falei do ser um cara mais protocolar. Seguinte, eu já participei, já liderei, tá, grupos de discussão, né? Grupo de discussão, você entra, você se apresenta, aí com o tempo você começa a pegar carona nas conversas e você vai se envolvendo, blá 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 blá. Ok. Tem uma certa netiqueta, tem um certo protocolo, né? Estou pensando em grupos de e-mail lá de trás, tal. Nessas redes que são mais freestyle, tipo Facebook, as pessoas entram e saem sem dizer oi e sem dizer tchau. Sem, inclusive, parar para perceber, ou para pensar, ou para sentir qual seria o protocolo ali, qual seria a maneira correta de intervir, qual seria a melhor maneira de participar, tal. Como ele não está se dando ao trabalho de parar e ouvir, essa história de parar e ouvir é absolutamente fundamental. Parar, ouvir, sentir. Como um bar novo, quando você vai numa festa que você nunca foi, de gente que você não conhece, você ouve, você presta atenção, né? Dá para enfiar o pé na jaca, o que você faz? Você beija todo mundo, não beija? Como é que funciona? Né? Para não dar gafe.
como você fica ali, entre aspas, flutuando, como você paira, né? Como você está num esquema completamente sem compromisso, essa preocupação desaparece. Então a probabilidade de que alguém, sei lá, eu publico lá alguma coisa que normalmente não é para pedir aplausos de nada, né? O tipo de coisa que alguém vai dar like, normalmente vai provocar algum tipo de reação, de conversa ou de debate e tal. Cara, tem cara que entra com o pé no peito sem parar para entra falando palavrão, ou entra falando não sei o que lá, ou entra puxando o saco, ou entra falando jabá. É uma absoluta falta de cerimônia. Por quê? Porque simplesmente esse é um ambiente em que as pessoas não percebem que elas estão saindo de um lugar e entrando em outro, saindo de uma pessoa e falando com outra. E aí tem uma coisa curiosa, né? Tudo bem que democracia somos todos iguais, etc, etc, etc. Mas eu acho que uma das características básicas do que eu chamaria de urbanidade é a maneira com que você aprende a transitar numa cidade, urbe, né? Urbanidade versus o caipira, urbanidade versus o bicho do mato, urbanidade versus o bronco, urbanidade versus o grosseirão, né? Parte da urbanidade, uma parte importantíssima, é você perceber que existem maneiras diferentes de se portar em ambientes diferentes, né? E isso, de alguma maneira, nessa pseudo-urbe, nessa cidade de Araque, que é o Facebook, aliás, a qualquer momento alguém pode jogar água aqui do lado da gente, vai ser engraçado. Dá essa impressão de que você está freestyle, você não precisa se preocupar com isso, né? E que as pessoas, em princípio, têm que adivinhar que você é um grosseirão, que as pessoas têm que adivinhar e têm que aturar, inclusive, o seu jeito. Ah, eu sou assim mesmo, ok. Tá. Na verdade, isso até me faz pensar, voltando naquela história do automóvel envidraçado, né? O cara está dentro dentro de uma vitrine, porque na verdade ele está dentro de uma vitrine. Ninguém te toca. As pessoas te veem, mas existe uma distância aí. Você está numa vitrine. Você está numa bolha, na verdade. E como você está nessa bolha, whatever, estou em casa. Mas você não está em casa. Você está na página alheia, você está na conversa alheia, você está na vida alheia, né? Então tem um embrutecimento que me incomoda. Então essas são pelo menos 3 razões absolutamente pessoais pelas quais eu estou repensando a maneira como eu parar de publicar, parar de escrever, isso eu não vou parar. A questão é de que maneira eu faço isso sem cair em algumas armadilhas. E uma das armadilhas, vale a pena sempre a gente lembrar do bom e velho Baruch Spinoza, vulgo Bento Spinoza, em que uma das razões da infelicidade humana é o que ele chama de falsos infinitos, né? A gente fica arrumando uns infinitos que são falsos, né? A gente arruma sarna para se coçar, né? E eu acho que o Facebook, como o modelo de negócio dele depende do seu vício, parece caça-níquel, depende de você ficar colocando moeda, voltando, olhando, ele cria uma série de mecanismos viciantes, uma série de mecanismos bastante envolventes que mexem, né? Ele hackeia o seu sistema límbico, né? de satisfação imediata. Ele estimula um tipo de comportamento que é quase maníaco, um comportamento que é quase... você vai checar antes de dormir, você vai fazer... Não tem fim, né? Você, na verdade, pode ficar o tempo todo fuçando aquilo que não tem fim, aquela história, né? E eu estou chamando isso de um falso infinito porque, na verdade, por mais que a gente goste de acreditar em papo furado de geração Y, aquilo e tal, nós somos humanos, né? A maneira como o nosso cérebro, o nosso afeto, a maneira como funcionam, a maneira como a gente se desenvolve, a maneira como a gente, se sente feliz, não é tão freestyle assim, né? Não é tão
flexível quanto a gente imagina. Então eu até vou contar a gente está quase chegando. Outro dia eu fui conversar com uma amiga minha, conversar pessoalmente, presencialmente. A pessoa é um doce de criatura, uma pessoa boníssima, delicadíssima, etc e tal. Aí eu sentei para conversar com ela, estava com o laptop aberto. Aí eu comecei a conversar com ela, 10 segundos depois ela desvia e começa a digitar. Aí eu paro. Aí ela fala assim, olha, não precisa, não se preocupe porque eu sou mulher e eu sou geração Y, eu faço multitasking. Se ela não fosse uma moça fina, eu responderia, foda-se, né? Desculpa, foda-se que você multitasking, mas pô, você está conversando, deveria, você acha que você está conversando comigo. Pelo menos, quer dizer, eu estou aqui sentado, tentando entabular uma conversa, né? É uma conversa razoável. Se na cabeça, é lógico que eu não falei isso, né? Não falei isso, sobretudo porque eu também sou um cara delicado, simpático, tal, tento ser pelo menos. Mas veja só, a pessoa nessa ilusão ou nesse delírio de que ela está ali girando 1000 pratos, não tá. Todo mundo já sabe, quando você liga para alguém e essa pessoa está na frente de uma tela, tem aquelas pausas infinitas, né? A pessoa, você fala, mas então, aí você não ouve nada, aí você percebe que o cara deve estar lendo o Messenger, né? Sei lá que diabo o cara está lendo, né? Então, esse tipo de lenda, né? Você não é multitasking, você não é, tua capacidade não é infinita. E aí tem outra questão, meio para encerrar essa história. Eu estou fazendo esse movimento todo de tentar me preservar e tentar escapar um pouco de modos de ser ou de ambientes que são para mim daninhos, por uma razão simples que eu coloquei logo no começo. Eu crio, tá? Eu sei que a palavra criar, criativo no Brasil é o cara que faz anúncio, né? É uma ironia a história, mas eu crio, estou criando o tempo todo. E criatividade, para mim, não é só ter, sei lá, andar com uma roupa engraçada, cortar careca, fazer tatuagem, né? Se drogar, sei lá que diabo que é. Mas, para mim, criar tem muito a ver com produzir, né? Produzir e tal. E eu percebo que para isso eu preciso de alguns ritmos, de alguns respiros, de algumas pausas. Eu preciso assimilar algumas coisas. Eu preciso estar com a cabeça muitas vezes vazia. Eu preciso estar com os olhos perdidos. Eu preciso estar talvez vendo alguma coisa completamente diferente ou simplesmente dando uma volta, né? Porque o que eu percebo, pelo menos em mim, é como eu sei que eu funciono, a parte, o meu cérebro, logos, nessa parte que fala aqui sem parar, ela é uma parte, mas não necessariamente é a que eu mais gosto, né? Muitas coisas vêm de outras áreas que eu preciso deixar espaço para que elas consigam levantar a mão, né? E falar, olha aquele negócio ali. Aliás, vou até confessar, eu fotografo, estou sempre com uma câmera, né? E não é que eu saia, hoje eu vou fotografar, né? Hoje eu quero fotografar portas, hoje eu quero fotografar janelas. Não, eu ando com a câmera porque de vez em quando o meu olho, sem que eu perceber, fala, você viu aquilo ali? E quando o meu olho faz isso, eu paro e fotografo, né? Eu escuto o meu olho. Eu levo o meu olho para passear e às vezes o meu olho me avisa. Então, eu até reconheço que talvez as coisas, as melhores fotos que eu já tirei, algumas das coisas mais bonitas que eu já produzi, foram justamente longe do burburinho, foram longe dessa coisa absolutamente imaginária, dessa coisa completamente fantasmática, dessa coisa completamente delirante, dos falsos infinitos que algumas redes obrigam você, e obrigam, ainda vão arrumar argumento, né? Vão dizer que isso é bonito, vão dizer que isso é legal, vão dizer que isso é tendência, claro, estão advogando em causa própria, né? Mas não é assim que eu funciono. Então, portanto, em suma, só para resumir, só para colocar aqui, é uma coisa bastante pessoal, mas espero que tenha tido algum valor um pouco mais aberto.
eu vou tentar utilizar outras plataformas que me dão um pouco mais de controle, que não tem esses vícios, que não tem esses caça-níqueis ali para ficar me sacaneando, para tentar não só acompanhar aquilo que me interessa, como também distribuir aquilo que me interessa e eventualmente gerar conversas ricas. Eu estou focando muito no Twitter e no Google Plus também. O Google Plus tem aquela história dos círculos, tal, de comunidades. Eu vou ver como é que eu uso aquilo melhor. Por enquanto ainda estou explorando. Então, para quem me segue ou para quem está lá conectado a mim no Facebook, vai ter uma queda bastante razoável dos meus comentários, dos meus desabafos. Eu vou parar de falar sozinho, né? Eu vou parar de achar que eu estou no carro conversando com a câmera, né? Eu vou parar, não faz o menor sentido isso, né? E vou tentar achar esquemas em que eu use melhor meu tempo, né? Em que eu não me dilacere, em que eu preste mais atenção nas minhas relações verdadeiras, né? Que eu durma melhor, que eu durma melhor. Meus caros, é isso, eu estou chegando, muito obrigado pela companhia. Enem de Paula Júnior falando, roda e avisa. É a primeira vez que eu coloco a câmera nessa posição, espero que tenha ficado razoável. Vou bicar o carro aqui, 1, 2, 3 e valeu, 1, 2, 3 e...